No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E uns umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu quem? Isaías. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada e purificado o teu pecado. Depois disso o quê? Depois de todo esse processo, depois da brasa, depois do contato com o anjo, depois de tudo isso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu quem? Eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9, só a primeira parte da parte A, que diz: e disse Deus a Isaías, vai. E disse Deus a Isaías, vai. E disse Deus a Isaías, e disse Deus a Isaías, 1, 2, 3, e disse Deus a Isaías, pronto, pode se assentar, quiser deixar sua Bíblia aberta, por favor, não tem problema. Queridos, olhem para cá, redobre o máximo de sua atenção aqui, por favor. O ano é 740 a.C., e o rei é o rei Uzias. Na verdade, quando Uzias ascende o trono de Israel, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. Ele era um garoto, muito jovem. Alguém que tinha sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Não é uma responsabilidade tão simples assim, pois sobre os seus ombros repousava tão pesada a responsabilidade de liderar uma nação, de conduzir um povo, e de fato é uma responsabilidade muito grande, porque só quem está na frente é que sabe o peso da responsabilidade. Não obstante a tudo isso, Uzias vai iniciar o seu reinado da melhor maneira possível. Uzias vai orar, consagrar, vai buscar ao Senhor, vai meditar na palavra, vai praticar a palavra de natureza que as Escrituras chegam a afirmar que ele fazia tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Dada a sua fidelidade para com Deus, Deus decidiu lhe abençoar assustadoramente. Deus decidiu prosperar tudo quanto ele colocava às suas mãos. Deus fazia crescer, Deus multiplicava, e Deus dará um crescimento para o rei Uzias, um crescimento estrondoso. E vale destacar aqui que esse crescimento que Deus dá para Uzias não é um crescimento que se limita apenas à sua estatura, ao seu tamanho. Não. Uzias gozará do privilégio de viver o crescimento de forma plena, de natureza que todas as áreas da sua vida foram alcançadas pela plenitude do crescimento de Deus. Ele cresce na altura, cresce no tamanho,
mas cresce na gestão, cresce na administração, cresce no bronze, no ouro, na prata. Uzias cresce e Deus lhe dá crescimento. Deus dará a Uzias uma coisa que ele não deu a nenhum outro rei antes. A Salomão Deus lhe deu sabedoria, mas a Uzias Deus lhe deu criatividade. A mente de Uzias é a mente de inventor. Ele vai se tornar um engenheiro, vai construir armas bélicas. Para que os irmãos tenham uma ideia, o exército de Uzias era tão equipado, mas tão equipado belicamente falando, que os demais exércitos e as demais nações tremiam diante da magnitude do exército de Uzias. Uzias se torna tão poderoso que ele se torna a potência mundial da sua época durante algum tempo, de natureza que já não havia nenhum outro rei acima dele. E eu quero que você entenda que ele está crescendo, ele está crescendo e ele está crescendo. Está percebendo? Ele está crescendo, ele está prosperando. E aqui é que mora o perigo. Porque quando eu ainda era criança, meu pai sempre me dizia: meu filho, quer conhecer um homem, quer conhecer o ser humano, dê a ele poder e dinheiro. Uzias não sabe administrar o sucesso. Uzias não sabe administrar a fama. Uzias não sabe administrar o apogeu, o glamour, os aplausos. Até que um dia ele foi envolvido por um sentimento de altivez. Ele entra no templo, envolvido por um sentimento de altivez, de soberba, de prepotência, de egoísmo, de egocentrismo. Ele entra no templo, pega um incensário, bate no peito e diz: oxe, a oferta de incenso é comigo. Cremilson, há algum problema em oferecer incenso? Não, claro que não. Até porque o incenso fazia parte da liturgia do culto judaico. Então o problema não está na oferta de incenso, no oferecer do incenso. O problema é quem deve oferecer incenso. Oferecer incenso é para sacerdote, não é para rei. A Bíblia diz que o sacerdote Azarias, juntamente com mais 80 sacerdotes, tentam convencê-lo do contrário. E Azarias começa a dialogar com ele, dizendo: rapaz, você não pode ir até o altar de incenso. Talvez você não saiba, então deixa eu lhe informar aqui. E para quem já sabe, só mais um dado de conhecimento: o templo ele era repartido em 3 repartições: átrio, lugar santo, lugar santíssimo. No átrio nós temos 2 utensílios: o altar do sacrifício e a pia de bronze. Aí você entra no lugar santo, à direita nós temos a mesa com os pães da proposição, à esquerda nós temos um candelabro de ouro. Mais à frente está o altar de incenso, conhecido também como altar de ouro, que fica rente ao véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo só está a arca da aliança, como todos aqui sabem. Ele está no átrio, na entrada do templo. E o sacerdote está tentando convencê-lo, dizendo: você não pode entrar lá. Há um processo de santificação para a oferta de incenso. Há todo um processo de purificação. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Se você for, você vai quebrar a cara. Ele diz: deixa eu quebrar a cara. O que importa é eu viver os meus prazeres. O que importa é eu viver as minhas vontades. E o sacerdote está discutindo. Ali inicia-se uma discussão verbal, onde o sacerdote diz: você não pode. Ele diz: eu não posso, mas eu vou. O sacerdote diz: se você for, você vai ter prejuízo. Ele diz: deixa-me prejudicar. O que importa é que a minha vontade seja concretizada. Quando o sacerdote começa a perceber que já não há mais nenhuma probabilidade de convencê-lo do contrário, ele sai de cena e deixa ele ir. Só que ele está no átrio. Ele está onde? No átrio. E do átrio para o altar de incenso são 15 passos na direção do oriente. Lá vai ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estão percebendo? Ele está avançando, está progredindo, mas está avançando debaixo de desobediência. Na verdade, eu não sei como alguém consegue ir tão longe com a consciência gritando: está errado, não pode, não está certo, está errado, não pode, não está certo. Ele não ouve a voz do sacerdote, não ouve a voz da consciência. Quando ele dá o 15º passo, que ele põe a mão no altar de incenso, o juízo de Deus é iminente. Uma lepra vai alcançar a testa de Uzias, e o final não preciso nem lhe contar: ele morre. Cremilson, por que é que Uzias morre? Número 1,
Porque Uzias está desobedecendo a voz sacerdotal. E ministério que não ouve a voz do sacerdote é ministério que não tem durabilidade. Ministério que não ouve a voz da sua liderança é ministério que cai com a mesma velocidade que subiu. Ministério que não ouve a voz da sua liderança é ministério que desaparece com a mesma velocidade que apareceu. Ministério que não ouve a voz da sua liderança é ministério que não tem estabilidade. Ele morreu porque ele está desobedecendo. E guarde isso aqui no seu coração: a obediência preserva a vida, mas a desobediência promove a morte. Vou repetir isso aqui: a obediência preserva a vida, mas a desobediência promove a morte. A lepra na testa de Uzias é Deus dizendo: Uzias, lá fora você tem nome, lá fora você tem poder aquisitivo, lá fora você tem uma posição muito legal, mas tudo isso, Uzias, fica da porta do templo para fora, porque da porta do templo para dentro não tem maior, não tem menor, não tem melhor, não tem pior. Somos todos iguais perante aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele morre e a morte dele vai trazer consequências negativas para a vida de Isaías. Até porque há um grau de parentesco entre Isaías e Uzias. Então não é simplesmente um rei que morre, é sangue do meu sangue, é alguém que eu gosto, é alguém que eu amo. Então a morte do rei Uzias trará para Isaías algumas consequências negativas. E vale destacar aqui, senhoras e senhores, dobre a sua atenção aqui, que todas as vezes, pastor Joel, que a morte se apresenta, a morte nunca se apresenta sozinha. Conferencista Augusto César, meu amigo, todas as vezes que a morte se apresenta, ela nunca se apresenta sozinha. Junto com a morte vem as suas amigas, junto com a morte vem a dor, junto com a morte vem o desespero, junto com a morte vem a tristeza, junto com a morte vem as lágrimas, junto com a morte vem a dor, junto com a morte vem o sofrimento, junto com a morte vem a angústia. A morte nunca se apresenta sozinha. Então o ano para Isaías aqui é um ano de morte, logo é um ano de perca, é um ano de dor, é um ano de tristeza, é um ano de sofrimento, é um ano difícil. Isaías está olhando para o calendário e está dizendo: tomara que esse ano passe bem rápido, tomara que esse ano passe bem depressa, porque Isaías está sendo um ano difícil, está sendo um ano de luto, de perdas, de dor. Essa era a expectativa de Isaías na terra. Porque enquanto na terra ele está dizendo: está sendo o pior ano da minha vida, lá no céu Deus está dizendo: fica tranquilo, porque ainda neste ano eu tenho uma visão que vai mudar a tua história e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei se você está entendendo, mas se você acredita nesta palavra que está sendo verbalizada, levante uma das suas mãos do mais alto que você puder, o mais alto que você puder. O que eu estou lhe dizendo é que 2020 não vai terminar em tristeza, não vai terminar em pânico, 2020 não vai terminar em dor. Ainda esse ano tem providência de Deus. Se você acredita nisso, abre a boca e libere para Deus uma palavra de louvor. Sem chegar muito perto, sem tocar, diga para quem está do seu lado: ainda esse ano. Com mais fé, diga: ainda esse ano tem surpresa de Deus para a tua vida. Você crê? Você crê? Deus vai transformar a vida de Isaías através de uma visão. Olhe para cá. Uma visão transcendente, metafísica, descomunal. Deus vai pegar o profeta Isaías e vai trazer Isaías para o céu, para o santo dos santos. E quando Isaías adentra no santo dos santos, ele tem uma visão tremenda.
E ele contempla, pastor Joel, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só isso, Cremilson? Não. Ele encontra um lindo coral de anjos que estão cantando uns para os outros ininterruptamente, incansavelmente: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O que é que Isaías está vendo aqui? Um lindo coral de anjos que estão cantando, que estão adorando. Se tem adoração, tem louvor a Deus. Se tem louvor a Deus, tem um culto. Então o que está acontecendo aqui é um culto no céu. É o quê? Me ajude, é o quê? Mais alto, diga: um culto no céu. Melhore, diga: um culto no céu. Olhe para cá. Isaías vai aprender algumas lições nessa liturgia, nesse cultuar no céu, que vai mudar a sua vida, e ele nunca mais será o mesmo. E a primeira lição que ele aprende, ele está no versículo 1, e olhe para cá, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime, olhe para cá. No ano em que Uzias morreu de qual forma? Morreu tentando entrar no lugar santo de maneira forçada, forçando a barra, forçando a entrada. No ano em que Uzias morreu tentando entrar no lugar santo de maneira forçada, Deus pega Isaías e leva até o santo dos santos celestiais, para ensinar a Isaías que no reino dele ninguém cresce forçando. Quem dá o crescimento é Deus, e de forma natural. Não precisa forçar nada. Deus dá o crescimento naturalmente. Segunda lição, ainda no verso 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Olhe para cá e redobre a atenção. Isaías vai aprender, pastor Joel, no culto do céu. Meu amigo, pastor de Paula, pregador. Isaías vai aprender no culto do céu que o sistema do céu é extremamente antagônico ao sistema da terra. Irmão, se tu não pegar isso aqui, eu vou repetir que é para você entender. Isaías vai aprender no culto do céu que o sistema do céu é exatamente oposto, contrário ao sistema da terra. Por quê, Cremilson? Porque na terra o rei está morto, mas no céu na terra o trono está vazio, mas no céu eu vou repetir até você entender. Na terra o rei está morto, no céu o rei está vivo. Na terra, trono vazio, nos céus, trono ocupado. Na terra o rei está morto, nos céus o rei está vivo. Na terra, trono vazio, nos céus, trono ocupado. Quando Isaías contempla Deus assentado sobre o trono, é Deus dizendo: Isaías, eu sei que aí embaixo está complicado, eu sei que aí embaixo está difícil, mas é só você olhar para o alto que você vai perceber que está difícil, mas eu ainda estou no controle. Está complicado, mas eu ainda estou no controle. Está doendo, mas eu ainda estou no controle. Está estreito, mas eu ainda estou no controle. Levante uma das suas mãos, porque eu vim trazer o recado de Deus para a Assembleia de Deus em Valença. Qual é o recado, Cremilson? Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ela é machúria. Há descontrole na saúde, há descontrole na economia, mas os céus não existe essa palavra. Deus está no controle absoluto. Cremilson, e essa pandemia, quem disse para você que Deus perdeu o controle? Está tudo debaixo do controle absoluto de Deus. Não era nem para você estar viva, não era nem para você estar vivo. O diabo tentou te tocar, mas Deus entrou na frente e disse: nela não, nele não, porque eu estou no controle.
Ai de calamassúria. Ai, calamassúria. Abre a boca para adorar a Ele. 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 Naquele acidente era para o carro ter capotado, você ter morrido, mas Deus entrou na frente e disse: não, eu estou no controle. Vai capotar, mas não vai morrer. Vai bater, mas não vai morrer. Quem disse que Deus perdeu o controle? Assembleia de Deus em Valença. Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é que nos falta? O que nos falta é maturidade para entender que a presença de problemas em nossas vidas não significa dizer ausência do controle de Deus. Vou repetir. O que nos falta é maturidade para entendermos que presença de problemas e dificuldades em nossas vidas não anula o controle de Deus. Cremilson, estou tendo problema, o mundo está em crise e Deus ainda está no controle de tudo. Terceiro, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. Está cheia da sua? Redobra atenção aqui. Isaías contempla os anjos que estão em um processo, meu amigo pastor Valdisson, e esses anjos estão no processo de santificação. Eles estão santificando o nome do Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Então eles estão no processo. E o nome do processo é santificação. Qual é o nome do processo? Mais alto. Qual é o nome do processo? Santificação. Eles estão santificando o nome do Senhor. Depois desse processo de santificação, pastor de Paula, depois desse processo, é que os anjos vão dizer: e a terra está cheia da sua. Isaías vai aprender no culto do céu que a santificação precede o enchimento com a glória. Vou repetir. Isaías vai aprender no culto do céu que a santificação antecede o enchimento com a glória. Cremilson, seja um pouco mais claro. Óbvio, serei. O que eu estou lhe dizendo é que é impossível, eu se afirmo categoricamente, é impossível sermos cheios da glória de Deus se não estivermos em santificação. Vou repetir. É impossível sermos cheios da glória de Deus se não tivermos em santificação. Cremilson, eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio da presença e do Espírito de Deus. O que eu faço? Primeiro, santifica. Primeiro santifica, depois Deus te enche. O problema é que a nossa geração inverteu os valores. Queremos ser cheios da glória, mas não queremos uma vida de santificação. Só que é impossível sermos cheios da glória se não estivermos em santidade. Isso significa dizer que se está pulando, se está rodando, se está marchando e não tem santidade, isso não é poder de Deus, porque Deus não opera no pecado, Deus opera na santificação. Santidade ao Senhor ainda é a palavra. E é por isso, irmãos, olhem para cá, porque isso aqui é muito importante. O culto está pegando fogo, pastor Joel. É glória para lá, é glória para cá, meu amigo Júdice. É santo, santo para lá, santo, santo para cá. O culto está uma maravilha. Só que tem um problema. O culto está pegando fogo e Isaías está calado. Isaías não canta, Isaías não dá glória, Isaías não se envolve. Porque não basta só estar no culto, precisa se envolver no culto. Não é só estar, precisa se envolver. Ele está no culto, mas não canta.
Está no culto, mas não louva. Está no culto, mas não se envolve. Está no culto, mas não participa. Canta, Isaías. Não posso. Louve, Isaías. Não dá. Entra para o coral que está cantando santo, 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 santo. Não posso. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, deixa eu fazer exegese para você entender da glória com entendimento. Quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele está dizendo, todas as pessoas do meu convívio social sujaram seus lábios, estão com seus lábios sujos. E eu, Isaías, profeta de Deus, ao invés de influenciá-los, fui influenciado. E eu já não sou mais diferente deles, estou sujo igual a eles. É por isso que eu não consigo gritar santo, santo aí dentro, porque lá fora a minha vida é a vida de impuridade. Isaías é maduro e entende que de nada vale gritar santo, santo aqui dentro, se lá fora a minha vida é vida de impuridade. Vou repetir, de nada vale gritar santo, santo aqui dentro, se lá fora a minha vida não condiz com aquilo que eu canto, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo. E aí, a minha geração precisa entender que aquilo que eu faço, fala muito mais alto do que aquilo que eu canto, do que aquilo que eu prego. A minha geração precisa entender que cantar bonito, pregar bonito, não significa dizer ter santidade, gente. Você pode cantar bem, isso é bom, tem que estudar. Você pode colocar a sua voz no oitavado, sextavado, aprender contrato, soprando falsete, mas se não tiver santidade, de nada vale, de nada adianta. Eu posso pregar bem, eu posso falar bonito, eu posso dominar oratória, eu posso dominar exegese, hermenêutica, eu posso dominar bibliologia, cristologia, paracletologia, mas se eu não tiver em santidade, de nada vale, de nada adianta. Eu posso chegar aqui, revelar nome, sobrenome, identidade, CPF, mas se eu não tiver em santidade, de nada vale, de nada adianta. O que a minha geração precisa não é de cantores que cante apenas bonito, não é de pregadores que pregue apenas bonito, não é de profeta que revele nome e sobrenome, não. O que a minha geração precisa é de homens e mulheres que estejam em santidade. Levante uma das suas mãos. Remassúria, Remacalamassúria. Levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. O diabo não tem medo da sua voz bonita, o diabo não tem medo da sua oratória bonita, o diabo não tem medo do meu terno bonito, o diabo não tem medo da minha fala bonita. Agora o que faz o diabo estremecer no inferno é quando ele vê um crente santo, é quando ele vê um crente lavado, remido, ele bate em retirada, porque santidade ainda é o grito de Deus. Se não lhe incomodar, se não lhe constranger, diga para pelo menos duas pessoas, diga: santidade ainda é o grito de Deus para a igreja. Só agora é que Isaías participa do culto. E Isaías participa a partir de dois princípios. Primeiro, confissão e arrependimento. Guarde isso aqui. A base de um culto racional se chama confissão e arrependimento. Não existe culto racional se eu não me arrepender e se eu não me confessar. Quando ele confessa e se arrepende, a graça de Deus se manifesta. Um dos serafins que estava cantando santo, 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 parou a canção na hora. E o texto diz que eles estavam acima. Então ele vai ter que descer. Vai ter o quê? Então o anjo nos ensina que não há problema em descer quando se trata de uma vida que está perecendo. Ele desce. Ele desce. Não só isso,
ele pega uma brasa, com uma tesoura, uma tenaz, vai lá no altar de incenso, pega a brasa, e vai nos lábios de Isaías. Deus vai exatamente na problemática, aonde estava a razão de tudo. Deus vai submeter Isaías a um processo de purificação. E guarde isso aqui no seu coração, por favor. O que me deixa estarrecido, pastor Joel, não é o processo de santificação, porque todo dia nós somos submetidos a processos. O que me chama a atenção é o elemento que Deus usa no processo. E qual é o elemento? Brasa viva. Qual é o elemento? Por que isso me chama a atenção? Irmãos, com todo respeito, meu amigo pastor Miquel, todo respeito, mas olha para cá. Se eu pegar uma brasa viva, ardendo em fogo, e colocar nos seus lábios, que é uma das partes mais sensíveis do corpo, você não vai suportar 10 segundos, você não vai suportar 30 segundos. Por quê? Vai arder, vai queimar, vai ferir, machucar, vai doer. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está submetendo Isaías a um processo que às vezes fere. Deus está submetendo Isaías a um processo que às vezes dói. Deus está submetendo Isaías a um processo que às vezes machuca e dói na alma. Cremilson, Deus está fazendo isso porque Deus está com raiva? Não, pelo contrário, isso é uma das provas do amor de Deus. Por que Deus está submetendo Isaías a um processo que fere, que queima, que dói, que machuca? Porque Deus queria Isaías perto, mas Isaías estava longe. Deus está olhando para Isaías e está dizendo: Isaías, Isaías, o que aconteceu com você? Você já não é mais o mesmo. Está no culto e não canta, está no culto e não louva, está no culto e não se envolve, está no culto e não participa. Quem era você? Deus está percebendo que a impuridade se tornou um muro de separação entre Isaías e Deus. Deus quer ir perto, ele está distante. Deus quer ir próximo, ele está se afastando. E Deus está olhando e está dizendo: eu não posso te perder. E para eu não te perder, eu vou ter que ferir. Para eu não te perder, eu vou ter que machucar um pouco. Vai doer? Vai. Machuca, machuca. Dói, dói. Mas tem resultado. Versículo 8. Depois disso. Depois disso. Depois disso o quê? Depois da brasa viva. Depois de todo o processo. Depois do ferimento, da queimadura. Depois de tudo isso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de todo esse processo, eu estou tão perto, eu estou tão íntimo de Deus, que eu só não o vejo, eu agora ouço Ele falar. Não só ouço, eu agora falo com Ele. A intimidade aumentou, o nível de comunhão está mais alto. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou lhe dizendo é que se preciso for, Deus vai ferir, Deus vai fechar, Deus vai trancar, Deus vai machucar, mas Ele não vai te perder. Esse processo é só para te deixar mais crente. Esse processo é só para te deixar mais firme. Esse processo é só para te aproximar de Deus. Esse processo é só para aumentar o teu nível de intimidade e de comunhão. Chora, mas eu não te perco. Grita, mas eu não te perco. Geme, mas eu não te perco. Eu não te perco. Eu não abro mão de você. Eu não te perco. Eu firo, mas eu não te perco. Eu queimo, mas eu não te perco. Eu machuco, mas eu não te perco. Eu estreito, mas eu não te perco. Você é valioso para mim. Você é valiosa para mim. Assim diz o Senhor: eu não vou te perder. Eu não vou te perder.
E para encerrar, ele tem o privilégio de participar do conselho deliberativo, o conselho trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali há um diálogo, há uma conversa, há uma projeção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos, por que é um conselho trinitariano? Porque estão os três reunidos. A quem enviarei? Quem há de por nós? Plural. A quem enviarei? Quem há de por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Estão ali os três reunidos. E eu quero que você entenda isso aqui. E guarde, irmãos, de tudo que eu lhe falei aqui, guarde pelo menos isso aqui no seu coração. Guarde isso. Quando Deus pergunta, a quem enviarei, pastor Joel? Quando Deus pergunta, a quem enviarei? E quem há de por nós? Deus está dizendo assim, pastor Joel: eu tenho um projeto, mas eu não posso enviar qualquer um para esse projeto. Quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? Eu tenho um projeto, mas para esse projeto eu preciso de alguém habilitado para tal. Quem que eu vou enviar? Quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Há um projeto, e Deus está dizendo: eu preciso de alguém que já foi provado e aprovado. Eu preciso de alguém que já foi provado, já passou pelo processo da brasa viva, e mesmo ferido continuou crente, continuou fiel, continuou firme. Eu preciso de alguém que passou pelo processo, que foi ferido, que foi queimado, caluniado, sofreu, a porta fechou, e mesmo diante de tudo isso, permaneceu crente, permaneceu fiel, permaneceu puro. Eu preciso de alguém que já foi provado e aprovado para tal. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou lhe dizendo é que esse processo todo que você não está entendendo, é Deus dizendo: eu estou usando tudo isso para te habilitar para o grande projeto que... Olha lá, alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Vou repetir. O que Deus está dizendo é: eu estou usando esse processo só para te habilitar para o grande projeto que eu tenho preparado. Uma mão muito pouca para receber. Levante as duas mãos. O mais alto que você puder. Levante as duas mãos. Isso. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: aguenta o processo, porque maior do que esse processo é o projeto que Deus tem reservado para você. Se não lhe incomodar, diga para pelo menos uma pessoa. Diga: aguenta firme. Diga: o projeto é maior do que o processo. Fica de pé, deixa eu orar por você. Eu sei que o processo às vezes dói. Eu sei que o processo às vezes machuca. E tem gente que entrou aqui, só você e Deus sabe como que tem sido o processo. Tem gente que entrou aqui, só você e Deus sabe a fervura dessa brasa que está lhe ferindo. Só você e Deus sabe a quentura que tem sido esses problemas. E você entrou aqui sem entender: meu Deus, por que tudo isso? Parece que para mim tudo é mais difícil. E Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: aguenta todo esse processo. Não é o diabo, sou eu que estou usando esse processo para te habilitar. O projeto é maior do que o processo. Aguenta. Vai valer a pena tudo isso, diz o Senhor. Feche os teus olhos.
Aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos. O Senhor sabe a condição de cada um aqui. O Senhor sabe a fervura e a temperatura da brasa. O Senhor sabe o nível do processo que cada um tem passado aqui. Alguns já não têm mais força. Alguns já não têm mais expectativa e esperança de vida. Mas a minha oração nesta hora é que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor lhes dê força para prosseguir. Resiliência, ânimo, restauração. Não permita que os teus filhos se percam. Senhor, nos ensina a entender que o Senhor está no controle absoluto de tudo. Por mais que aqui embaixo na terra esteja todo esse descontrole que estamos vivendo, mas nós acreditamos em um Deus que tem o controle absoluto de tudo. Nós acreditamos que acima de todos há um Deus dos céus que não perdeu o controle. Há um Deus dos céus que controla tudo. Renove as nossas forças para a glorificação do teu nome. Em nome de